O que me propus a abordar, o enfoque principal do que me propus a trabalhar aqui, é a aplicação da arbitragem nas locações de imóveis urbanos. E vamos tratar um pouquinho da importância e dos meios que se dispõem para motivar as pessoas a utilizar a arbitragem nesse campo econômico. Então, em matéria de locações, estamos deixando de fora imóveis rurais, móveis e utensílios, veículos, equipamentos industriais, trajes de festas, louças de festas e tantas outras locações que também poderiam tranquilamente ser objeto de discussão e decisões por meio de arbitragem. Mas nós vamos nos ater apenas nas locações de imóveis urbanos, que é o que aborda a Lei 8.245, que é a Lei das Locações, que já foi atualizada pela Lei 12.112 de 2012 e também pela Lei 12.744, que introduziu o Buy-to-Suit. Não sou muito bom em tradução, em expressões inglesas, mas é mais ou menos a construção sob medida, aquela construção feita por encomenda do locatário ao locador, que faz o investimento na construção e coloca à disposição para a locação. E quando se fala de meios alternativos de resolução de conflitos, no Poder Executivo, a gente vê os mutirões, as associações beneficentes que tanto ajudam o Executivo. No Poder Legislativo, os sindicatos, os movimentos, as passeatas, as greves, ajudando o debate no Poder Legislativo. E no Poder Judiciário, por que não a gente tratar esse enfoque, os meios alternativos de resolução de conflitos, como um meio de desafogo, de celeridade na justiça? O que se resolve por meio da arbitragem, da mediação, da conciliação e da negociação, com certeza é uma demanda que não ascende, não chega ao judiciário. Então nós temos, em primeiro lugar, que trabalhar irmanados com o Poder Judiciário. Há não vou dizer assim, um sentimento de disputa. Ao contrário, não podemos, em hipótese alguma, enveredar por esse caminho. Nós temos que se colocar, nós que defendemos e queremos a arbitragem como crescendo cada vez mais, nós temos que nos colocar como pessoas profissionais que atuam em colaboração ao judiciário e não como uma disputa. E eu acho que aí a gente vai ter realmente muito mais sucesso. Nós vimos agora só essas ações contra o Serasa. Eu vi uma reportagem recente em Florianópolis, 50 mil em 2 meses, em 60 dias. 50 mil processos em 60 dias. Então, se a gente tirar do judiciário parte da demanda e resolver por meio de arbitragem, a gente está dando uma colaboração importante ao Poder Judiciário. Feitas essas considerações, eu entro no foco principal do que me propus a discorrer, que é a aplicação da arbitragem nas locações de imóveis urbanos. E aí faço um corte rápido para exemplificar. Em uma pesquisa rápida que fiz, quando produzi um pequeno livro, que depois quero também deixar um sorteio aqui para vocês, 70% dos imóveis não residenciais das maiores cidades do estado são locações, são alugados. Veja só, 70%. Só 30% são ocupados pelos proprietários. Estou falando de imóveis não residenciais, imóveis comerciais e industriais. 40% das médias cidades. E 20% dos imóveis residenciais nas maiores cidades também são
estão na mão de inquilinos, ou seja, ofertados para alocação. Então, vejam que o universo a se trabalhar é enorme. Eu fiz a primeira quadra da rua Felipe Schmidt em Florianópolis. Eu tive o cuidado de passar em todas as salas comerciais, em todas as lojas, em todos os edifícios, de cima a baixo. Só a primeira quadra. E ali, apenas 22% das salas e dos imóveis estavam ocupados pelos proprietários. 78% daquela primeira quadra, isso não deve ter se alterado muito. Quem quiser ir lá fazer a conferência pode ir. Um dia, 2 dias de serviço resolve isso. Visita todos e pergunta: quem ocupa esse imóvel aqui, essa loja? É o proprietário ou é locação? 78% é locação. Então, o Cresci, né, nós temos o companheiro aqui representando o Cresci, todas essas imobiliárias que trabalham com locação, se nós começarmos a incluir, ou pelo menos oferecer aos nossos clientes a inclusão da cláusula compromissória, eu tenho certeza que a gente vai conseguir grandes avanços. E como falou o nosso antecessor palestrante, muito brilhante, quando se fala em arbitragem, a gente está falando apenas do processo de conhecimento, do processo da descoberta com quem está a razão. A segunda etapa, que é ou o processo de execução ou a execução de sentença, aí não vai dar para fugir do judiciário. Temos que partir para o judiciário, porque uma pequena parcela dos casos, o vencido paga espontaneamente. Quase sempre exige-se uma tomada de decisão coercitiva, ou seja, por meio de uma decisão judicial. Mas só em acelerarmos, por meio da arbitragem, o processo de conhecimento e já num curto período chegarmos à etapa executória de cobrança propriamente dita, já é realmente um avanço extraordinário. Uma ação de despejo, por exemplo, a ação mais comum nas locações, eu fui procurado no escritório por um inquilino que disse assim: eu sei que eu vou ter que desocupar o imóvel, mas eu quero ficar mais 2 anos. Arruma um jeito, como advogado, para que eu possa ficar mais 2 anos. Ele tinha uma academia de ginástica num determinado imóvel em Florianópolis. Ele desistiu 4 anos depois e o processo não tinha se encerrado. E ele queria só 2 anos. Se fosse resolvido por arbitragem, se tivesse sido incluído naquele contrato de locação uma cláusula compromissória, ele ficaria um pouquinho mais, talvez uns 3, 4 meses, 6 meses, não mais que isso. Ficou o tempo que quis e ele, como já estava se preparando para 2 anos e já tinha se instalado em outro lugar, ele preferiu desistir. Se quisesse, ia mais longe, sem pagar o aluguel. Sem pagar o aluguel. É uma coisa absurda, mas esse é o poder judiciário. Então, tudo aquilo que a gente conseguir tirar do poder judiciário e resolver por arbitragem, a gente está, voltando ao que eu falei no início, contribuindo com o poder judiciário e com a sociedade na resolução de conflitos um pouco mais rápidos. Eu peço que controle meu tempo aí, não sei se já foi? Meu Deus, tinha tanta coisa para a gente falar, mas eu agradeço, né? Eu acho que para início de conversa foi essa contribuição. E eu tenho depois um livro que inclusive já está esgotado, infelizmente está esgotado, mas a editora ainda pode fornecer a letras contemporâneas. Quem tiver interesse é só procurar pelo site
O livro é Arbitragem nas Locações de Imóveis Urbanos, a editora Letras Contemporâneas de Florianópolis. Quem tiver interesse pode entrar no site lá e solicitar para a editora, que vai conseguir comprar pela internet, ou quem é de Florianópolis pode procurar a própria editora. No mais, eu fico à disposição para as perguntas e quero aproveitar para fazer o meu agradecimento, dizer que foi uma satisfação muito grande poder trazer essa mensagem, essa modesta contribuição a esta magnífica plateia. Um abraço a todos. Com relação à arbitragem aos corretores imobiliários, eu vejo no contato com eles, e até mesmo pelo que os diretores nos passam, de início vem sendo uma inovação para esse ramo, porém de maneira devagar, porém expressiva, vem ocasionando resoluções significativas para os corretores de imóveis nessa área. O Poder Judiciário, sobremaneira, acaba desestimulando muito as negociações efetuadas por corretores imobiliários. Às vezes um corretor de imóveis, além de demorar uma tratativa, uma negociação, ao final ele acabou não recebendo a sua comissão, ou ainda acaba não conseguindo ter a boa-fé da outra parte na concretização do negócio imobiliário. E a alternativa que ele antigamente procurava era o Poder Judiciário. E acaba isso tendo diante do corretor e até da pessoa que negocia com ele uma desilusão, por muitas vezes, devido à demora. Como eu falei no início, o corretor de imóveis ele necessita muitas vezes da sua comissão para girar o seu negócio, ou até mesmo a imobiliária. Necessita de uma resolução rápida, eficaz e eficiente para conseguir executar a sua profissão, para a imobiliária ter a sua renda, para pagar os funcionários, para pagar as suas despesas. E a arbitragem vem sendo então o meio mais adequado e célere para que esses corretores de imóveis e essas imobiliárias utilizem. E eu, em contato com até esses corretores, certa vez eu fui fazer uma audiência na Justiça Federal e um corretor de imóveis estava conversando comigo que ele teve um negócio de R$1 milhão na região da Grande Florianópolis, e a comissão dele era de R$100 mil, é o que tinha sido acordado, e acabou que a pessoa que fez o acordo com ele não estava cumprindo, e ele vinha contando que precisava daquela quantia, primeiro para sua subsistência e segundo para que ele conseguisse continuar os seus negócios, e vinha enfrentando grande dificuldade em receber aqueles valores. E eu sugeri a ele que nas demais negociações que ele viesse a ter, ele implementasse a cláusula de arbitragem no seu contrato. Essa celeridade gera também para os corretores, para os imobiliários, no aspecto financeiro, um giro maior. E é o que as imobiliárias também precisam. A gente acaba trabalhando no Crescer, a gente vê o número de cancelamentos de imobiliárias, porque elas reclamam que muitas vezes o negócio não se efetiva, e através disso acaba ocasionando um atraso de salário de aluguel do próprio imóvel que ela está estabelecida, não consegue honrar até com o salário dos funcionários, os compromissos que a imobiliária tem. E a arbitragem vem a contribuir sobremaneira com tudo isso, com todo o entorno de uma existência de uma imobiliária e até com a subsistência de um corretor de imóveis no ramo imobiliário. Dizer a vocês que hoje a gente vem aqui falar sobre arbitragem e mediação. Eu acho que a mediação é a primeira função para que a gente não chegue até a arbitragem. Seria muito melhor esse resultado. E que nós, no dia a dia, dentro do sindicato, representando essas questões, e as questões condominiais vou deixar para o doutor André fazê-lo, mas vou fazer aqui as questões que são enumeradas, que regem, mas que criam um certo litígio no ramo imobiliário. Principalmente na questão da locação, como falou aqui o antecessor, sobre locações. Primeiramente, o contrato de papelaria, Espero que dentro de pouco tempo nós não tenhamos mais esse tipo de contrato. Porque hoje você procura o curandeiro para tentar curar uma pequena coceira e depois acaba indo no médico.
né, para tentar então se salvar realmente da infecção. E acho que as pessoas têm que procurar realmente os profissionais para executar esse tipo de serviço. O corretor de imóveis acho que está apto para isso, a imobiliária está apta para isso, e o advogado em si para fazer um contrato e aí determinar as cláusulas conversas. E os juízes arbitrais, nada mais que para fundamentar o processo de conhecimento, que tem também o conhecimento de como é formado esse litígio, essa coisa que forma uma discussão e acaba sempre gerando uma demanda judicial. E essa demanda judicial acaba no seguinte fato: a primeira pessoa deixa de pagar aluguel, depois ele dá um cano em todo mundo na praça. Essa é que é a pura verdade. Quando a pessoa for despejada por falta de pagamento, ele já deixou de pagar alguns comércios na cidade. Então, o cadastro, a forma, sabe, a vida pregressa dessa pessoa, que é muito importante, porque às vezes o corretor, aquelas empresas imobiliárias que estão lá, é que podem servir isso. É uma situação apenas, se fosse dissertar aqui para todos os senhores o que ocorre na locação, nós ficaríamos aqui o dia todo e teríamos ainda mais alguns dias para dissertar todos os vícios, né, que existem no contrato de locação. Além do contrato de papelaria, né, por exemplo, muita gente se obriga ou determina, porque as pessoas hoje, o proprietário do imóvel precisa, a renda do aluguel hoje não deixa de ser mais um aumento salarial, mais uma renda para a pessoa, mais um sustento para a pessoa. Ninguém aluga um imóvel porque quer ter o belo prazer de dizer que tem mais um imóvel. Não, aluga para aumentar a sua renda. E quando ele deixa de oferir essa renda, ele começa a ter prejuízo e causar um certo problema em toda a sua sociedade, em toda a sua família. E também deixar de pagar terceiros. Pessoas que economizam a vida inteira para comprar o segundo imóvel, para poder alugar e aumentar a sua renda. E isso são problemas. E aí, acabam alugando diretamente, não procura um profissional. Aí pede cheque antecipado. Pode? Não pode. Pede duas garantias. Pode? Não pode. Pede, enfim, uma opção de outras coisas que você tem que ter conhecimento, né, para que você possa fazer o contrato de locação. No contrato de locação de apartamentos vem a questão do que deve o inquilino pagar ou não pagar. Inquilino deve pagar a chamada extra? Inquilino deve pagar o fundo de reserva? Como ele deverá pagar o fundo de reserva? São formas de saber como fazer, o que realmente ele deve pagar e se dentro do que ele pagou, né, esse dinheiro foi gasto ou não para obras extraordinárias ou não. Então são coisas que você vai no dia a dia vendo que existem vários assuntos. As questões das garantias, mas eu preciso mais de uma garantia, eu preciso mais de uma garantia. Hoje, no Brasil, nós já somos um país, de certa forma, modernizado. Vou citar até um exemplo. O Serasa nosso hoje, que existe, já é um exemplo da América do Sul. Na Argentina nós não temos isso. Só que na Argentina, hoje, para você ingressar um processo no juizado de pequenas demandas, pequenas causas, tem que primeiro passar pela arbitragem, senão você nem entra no processo no juizado. Então já é uma vantagem, lá eles estão na frente de alguma coisa e nós estamos atrás de outras coisas. São essas questões que vêm formando uma opinião da nossa sociedade e do povo brasileiro. A cobrança dos acessórios na locação é muito importante. O que se deve cobrar? A taxa de IPTU. Hoje os municípios todos privatizaram os serviços públicos. Taxa de iluminação pública, taxa de limpeza urbana, varrição e capinagem, enfim, uma opção de coisa. Você tem que incluir isso no contrato. Se você não incluir isso no contrato, né, você não consegue cobrar porque não está atribuído. As cobranças de acessórios. Quais são os acessórios? Quais são realmente que compete? Eu entendo juridicamente que o imposto imobiliário em si, com a divisão dos serviços terceirizados pelos municípios, não deveria ser cobrado do inquilino, e sim do proprietário, porque entendo que é um ganho de capital para o imóvel quando ele é feito alguma benfeitoria e a conservação pelo município. Enfim, devolução do fundo de reserva. Essa questão é que é importante. Deve ou não deve? Quando a pessoa ficou 4 anos dentro do imóvel, e agora, como vou cobrar o fundo de reserva? Que foi pago todo mês por ele, juntamente com a taxa de condomínio. Vou ter que pedir uma prestação de conta para a administradora que me diga o que foi gasto no fundo de reserva, que colocaria em tese para ver qual o condomínio que presta conta do dinheiro aplicado no fundo de reserva. Quais os condomínios que têm uma segunda conta dentro da sua contabilidade para gasto efetivamente do fundo de reserva. Quase que zero, nenhuma tem isso. Apenas junto lá, somo no saldo da conta e acabo gastando esse dinheiro porque ninguém devolve nada a ninguém. E essas questões geram, porque os inquilinos hoje, com um pouco mais de sabedoria, com um pouco mais, né, a internet veio nos trazer mais conhecimento,
estão sabendo das situações e acabam, depois do final da locação, pedindo a devolução. Aí o proprietário, mas como vou devolver? Tem que devolver agora, o meu aluguel é R$400, tem que devolver uma taxa de R$800 durante 4 anos, 2 meses de aluguel, tem que devolver taxa de fundo de reserva. Tem que devolver. Se não justificou que foi gasto em despesa extraordinária para uso do próprio inquilino, deverá devolver. Enfim, e a questão da vistoria, então, nós que moramos no setor do litoral, que as pessoas têm costume de alugar um imóvel mobiliado. E muita gente, por facilidade, sabe que a locação temporária, em função da diminuição da nossa densidade demográfica e diminuição da família, hoje nós somos 2, 3 pessoas, as pessoas vão em hotel, não alugam mais apartamento, então acabam optando por hotel e não mais por apartamento. E os donos de apartamento acabam optando pela locação anual. Aí vem a coisa: quem dorme no colchão há 4 anos poderá devolver o mesmo colchão? Não. Cozinha e assa carne no mesmo fogão, pode devolver daqui a 4 anos no mesmo fogão? Não. E assim por diante, não. Então é uma questão bastante resumida na questão da vistoria dos móveis. Se você não tiver por escrito, não tiver fotografado, não tiver como exemplificar perante ao juizado, perante a arbitragem, que seja, né, a questão de como estava, como você recebeu e como você vai entregar, como você fará então para resumir quem deverá repor ou não repor. Essas vistorias, enfim, estaríamos aqui enunciando causas, vícios e costumes. E sempre digo o seguinte: o colega já falou que 73% das propriedades hoje nos municípios são alugadas. A locação é um mal necessário para quem aluga, mas é um bem necessário para quem os tem, e ele também passa a fazer parte de um crescimento da densidade demográfica nos grandes setores que oferecem serviço. Então a locação é necessário para qualquer desenvolvimento do mercado imobiliário, industrial e comercial do nosso país. O mercado de locação ele faz com que as pessoas possam ir e possam vir e possam escolher ainda mais o seu lugar de onde ficar, onde tem o melhor trabalho e o melhor salário. Espero que eu tenha colaborado um pouco com a palestra de vocês e estaria à disposição para qualquer questionamento, até mesmo porque o assunto é bastante grande. Muito obrigado. Com o grande crescimento imobiliário que o Brasil vem presenciando, grandes são os números de condomínios que vêm sendo criados, sejam eles comerciais, residenciais ou até mesmo mistos. E dentro desses condomínios há relações jurídicas bem peculiares que geralmente as pessoas não têm conhecimento de como são regidas essas normas. O que rege um condomínio? Como todos sabem, acho que a maioria que vive no condomínio, reside no condomínio, é a convenção condominial. É ela que faz as normas que regem a vida do condomínio, regulando direitos e deveres de todos os seus integrantes. E tendo em vista que o condomínio é uma sociedade à parte, conflitos ali existem também. E como resolver esses conflitos? Por meio da Assembleia Condominial é muito simples e muito fugaz. Não seria... Geralmente são levados às vias judiciais. E como estipular a arbitragem do condomínio? Aí passa pela convenção condominial. A convenção condominial tem que ser subscrita no momento da constituição do condomínio por no mínimo 2/3 dos condôminos. Tá? Ela se torna obrigatória não somente para esses 2/3, mas para todos aqueles que vierem a comprar uma unidade, também aqueles que não subscreveram a convenção. Ou seja, instituindo uma cláusula arbitral no condomínio, na convenção, por 2/3 quórum legal, futuramente o adquirente de uma unidade não pode se recusar a participar da arbitragem. Tá? A convenção condominial, embora na sua constituição seja um contrato, futuramente na sua essência ela é uma norma institucional, tem que ser respeitada, independentemente se estava presente ou não na sua constituição. Posto isso, na jurisprudência eu encontrei vários casos de arbitragem de condomínios, principalmente no estado de Goiás. E lá o judiciário tem que se prestar a respeitar essas convenções e extinguir ações que não ressalvem a cláusula arbitral. Posto isso, fica a sugestão aí para os colegas e membros das câmaras de mediação e arbitragem
que difundam ainda mais a ideia da arbitragem dos condomínios. Vários ali são os conflitos, principalmente de inadimplência. Tá? A inadimplência pode ser objeto da causa arbitral. Tá? Então, principalmente aqui em Santa Catarina, precisamos instituir mais essa cláusula para que conflitos, principalmente no judiciário, sejam evitados. E o condomínio cada vez ande mais, que possa cada vez ter mais harmonia dentro da vida comunal. A marca da responsabilidade. O CREA atuar com responsabilidade na fiscalização do exercício profissional. Lembrando, o CREA é o Conselho de Fiscalização do Exercício Profissional e tem, então, como tarefa primeira essa fiscalização. Foi fundado em 1958, desmembrado do Rio Grande do Sul, congrega hoje 49.221 profissionais, esse que eu acho que é um ponto importante, crucial, e tem vinculados diretamente ao CREA 12.743 empresas. Então não é um sistema pequeno, né? E aqui nós estamos falando do CREA, somente Santa Catarina, né? É uma autarquia federal de direito público e responsável pela fiscalização do exercício profissional. Está vinculado ao CONFER, que congrega hoje algo em torno de 1 milhão de profissionais. Hoje até um pouco mais, esse número está um pouquinho desatualizado, cerca de 1.100.000 profissionais. Né? Corresponde, e esse é um número importante de se refletir, 70% do PIB nacional. Quer dizer, as atividades de engenharia estão envolvidas diretamente com 70% da economia do nosso país. Né? É composto aí pelos 18 conselheiros. Né? Os profissionais que estão vinculados aí, quando se colocou o tema para a gente colocar sobre engenharia, mas basicamente infraestrutura, parece sempre que se fala em engenharia quase que construção, né? Muito parecido com a questão imobiliária. Não é só isso, na verdade nós temos engenheiros agrônomos, geógrafos, geólogos, meteorologistas, tecnólogos, técnicos industriais. Então, estamos envolvidos com áreas de atividades rurais, áreas industriais, área da construção e por aí afora. Né? O papel e a estrutura do CREA, então, além da fiscalização, julgar os processos advindos dessa fiscalização. Então, nós não somos tão cartesianos como vocês podem imaginar, né? Bem, nós moramos nesse quadrado e não saímos daqui. E falar sobre jurisdição, falar sobre Câmara, falar sobre legislação seria difícil para nós. O plenário do CONFER é composto por 82 conselheiros e a função do plenário é julgar as decisões emanadas das câmaras. Temos 3 instâncias, então. Primeiro as câmaras, depois o plenário do CREA e depois o plenário do CONFER. Mas vamos lá, esse não é o mais importante, mas o que vem aí à frente. A fiscalização do CREA nossa, então, no estado de Santa Catarina, composta por 62 fiscais, que estão distribuídos em 23 regionais e mais 7 escritórios. A fiscalização do CREA atua de forma orientativa, agindo de maneira punitiva em última instância, sobre o exercício das profissões regulamentadas e não sobre a qualidade dos serviços prestados. Esse é o nosso primeiro problema, que hoje ainda é a realidade do sistema, que nós devemos, eu penso, pelo menos na minha opinião, modificar, que a gente possa fiscalizar a qualidade. Porque quando a gente fiscaliza somente a comprovação documental da existência de um responsável técnico, a gente falha, de uma certa maneira, na questão da segurança social que devemos garantir a essa sociedade. E, obviamente, isso vai redundar em litígios, vai redundar em problemas. Claro que a gente acredita firmemente que os profissionais que estão vinculados ao sistema atuam de forma responsável. Né? A orientação principal então, é proibir a atuação de leigos em atividades de engenharia. Para ter uma noção em relação à fiscalização do CREA Santa Catarina aqui, no Estado, nós temos que, de 100% das atividades fiscalizadas, constatamos 65% de atividades sendo executadas por leigos. Quer dizer, somente 35% estão sendo assistidas por profissionais. E aí daí a gente falar em contrato, né, se 65% sequer estão sendo assistidos por profissionais, tem uma distância muito grande. Mas, obviamente, o sistema, como o CREA, persevera sempre nessa fiscalização. Né? Aí eu gostaria de chegar. Um ponto que é fundamental é a anotação de responsabilidade técnica quando existe a presença desse profissional
E essa anotação de responsabilidade técnica, ela preza o seguinte, que todo contrato, de acordo com a Lei 6.496, todo contrato escrito verbal para execução de obras ou prestação de quaisquer serviços profissionais referentes à engenharia e agronomia fica sujeito à anotação de responsabilidade técnica. Quer dizer, toda atividade de engenharia deve estar coberta por uma anotação de responsabilidade técnica, que vai ter as atividades dela descritas em códigos codificados para quê? Para que quem estiver contratando possa lá na frente acionar e saber pelo que o profissional é responsável. Obviamente que é importante também que exista um contrato. Quer dizer, à medida que você vai aumentando a complexidade daquele serviço, em obras grandes principalmente, você tem que fazer um detalhamento desse contrato. Somente a RT não vai dar conta. Mas mesmo assim o sistema, assumindo aí essa onda da mediação e arbitragem, sugere que aqui no rodapé da anotação de responsabilidade técnica já tem a cláusula compromissória como uma opção, mas ainda com uma adesão relativamente baixa, né? Vamos à frente. Campo para arbitragem, então, nas áreas de engenharia. Nós temos aqui em Santa Catarina um número de RTs geradas 291.157, 290.000. Quer dizer, lembrando que isso aqui é 35%, na verdade, das atividades. Quer dizer, eu poderia ter, se todas as atividades tivessem sido assistidas, perto aqui de 1 milhão de anotações de responsabilidade técnica só no Estado. Isso significaria alguma coisa em torno de, como nós somos 5% do sistema que cria a CONFER, alguma coisa em torno de 20 milhões de anotações de responsabilidade técnica. E daí, justamente, todos os conflitos gerados a partir da inexecução, da falta de cuidado na execução dessas atividades. Então, o plenário de CONFER, em 2009, preocupado e justamente seguindo essa onda da questão da mediação, da arbitragem, aprovou em novembro de 2009 as orientações a serem observadas pelos CREAS em convênios, inicialmente convênios firmados com centros de mediação e arbitragem, estabelecendo nesse sentido que os centros de mediação não fariam parte da estrutura organizacional dos CREAS, até para você ter isenção, né? Que é vedada a apreciação dos centros de mediação e arbitragem de quaisquer conflitos envolvendo os direitos, interesses, rotinas e processos do CREA, e que o CREA poderá criar pessoas jurídicas, não poderá criar pessoas jurídicas com finalidade de estruturação pelas mediação. Porque, além da adesão a esses centros já existentes, o CONFER estimulou a criação de câmaras de mediação e arbitragem específicas, né, que tivessem já um viés de uma especialização nas áreas do sistema profissional. A atuação dos centros de mediação, então, apoiados pelos CREAS, deve ser predominantemente voltados para a redução de conflitos oriundos de assuntos das atividades da área tecnológica, né? E os centros de mediação que adotarem essa estrutura podem se integrar a uma rede, né? E poderão ser reconhecidos pelo sistema como integrantes de uma rede nacional de mediação e arbitragem, né? Os CREAS ainda estimularão, como eu já tinha mencionado em relação à ART, a opção pela cláusula compromissória nas anotações de responsabilidade técnica. A realidade agora, né? Dito isso, aquilo é muito bonito, que o sistema CONFER-CREA adotou a partir de 2009, né? Colocou isso em suas deliberações. Nós tivemos quase que um congelamento das atividades nesse sentido, né? Alguns CREAs, como Paraná, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, têm feito experiência de incluir a cláusula de arbitragem nas anotações de responsabilidade técnica, mas tem sido praticamente rechaçado, isso não tem tido êxito, né? Os profissionais acabam não optando pela cláusula compromissória. Alguns CREAs, como Minas Gerais, Paraná, Pará e Rio Grande do Sul, criaram as CMAs. O CREA do Rio Grande do Sul, agora há poucos dias, entrou em contato com a secretária deles, a CMA está desativada. Hoje, quem está mais pujante em desenvolvimento é uma CMA relativamente recente, que é a de Minas Gerais, acho que fundada aí em 2012, final de 2012, ainda não arbitrou nenhum conflito, mas está fazendo um processo de mediação ainda e preparando os árbitros para o futuro. O CREA de Santa Catarina ainda não tem CMA, e aí entra a nossa observação aqui. Se nós entendemos que deve ou não ter uma câmara de mediação e arbitragem específica,
Se nós tivéssemos e criássemos uma, ela estaria provavelmente sediada em Florianópolis. Só que os conflitos que ocorrem entre os profissionais e seus clientes ocorrem no estado todo. Então, me parece mais razoável que a gente procure identificar as câmaras de mediação e arbitragem espalhadas pelo estado, estabelecer uma rede confiável de câmaras que a gente acredite e procurar atuar através delas, inclusive, de uma certa forma, através dos nossos profissionais, fornecendo árbitros especialistas que vão poder também atuar naquelas câmaras e ajudar, na verdade, quando existir conflito naquelas regiões. Aí sim, nós fazemos o papel de direcionar, na verdade, os conflitos para essas câmaras. Nós temos atuado através das nossas regionais, não na arbitragem, mas seria uma falsa mediação, mas que não deixa de ser, quando existe um conflito entre um cliente e um profissional nosso, nós temos a figura do nosso diretor regional. E esse diretor regional ele tem o papel e a responsabilidade de estar, sempre que existe um conflito, que ele detecte esse conflito, seja por uma demanda que venha à ouvidoria, seja por uma demanda que chegue à própria inspetoria, ele de chamar o profissional e de chamar, na verdade, o cliente e tentar compor. Quer dizer, não é nenhuma mediação oficial, mas tem dado resultado, né? Então a gente tem procurado reduzir, na verdade, os atritos, as diferenças, e os profissionais, sempre que às vezes cometem algum deslize, com essa chamada acabam entrando nos trilhos novamente, acaba se compondo essa mediação e fazendo com que o resultado seja satisfatório. Bem, eu acho que o tempo já está mais que esgotado, a gente fica à disposição para questionamentos. Muito obrigado. Os custos iniciais dos árbitros não afastam os empresários da cláusula compromissória? Se os custos não espantam, não. As arbitragens não afastam exatamente a arbitragem? Ao contrário, eu acho que se for comparar a opção processo judicial ou a adoção da arbitragem, os custos são infinitamente inferiores. Eu acho que os custos acaba sendo realmente um atrativo. Poderão encontrar outra desculpa, mas não os custos. Mas eu entendo a pergunta, acho que é válido para debate, mas eu acredito que o custo não, tem sido, a prática tem mostrado que o custo é infinitamente inferior se compararmos a um processo judicial. Ok, só temos uma pergunta da sua área. Temos agora uma pergunta do Dr. Carlos. Tendo em vista o contido no artigo 51 do CPC, como o senhor vê a inserção da cláusula compromissória arbitral como bem nos contratos de compra e venda de imóvel na planta? Olha, tem aí na negociação entre construtora e comprador um novo leque para debate. O foco do meu trabalho foi mais locação. Mas eu acredito que a vedação do Código de Defesa do Consumidor não é obstáculo para que a cláusula compromissória seja adotada também nessas questões. Isso é o meu entendimento. Não sei se está satisfatório. Quer questionar? Faço questão. Então, fazendo uma análise pura e simples, bem simplória mesmo, eu consigo analisar e consigo entender que essa cláusula que hoje o CDC proíbe colocar ali, ela é muito mais benéfica a todos, mas é muito mais benéfica ao próprio consumidor. Então vejamos, eu vou comprar um imóvel na planta da sua construtora. Qual é o único problema que eu posso provocar para você? É a inadimplência. Se eu inadimplir, a construtora vai usar todas as vantagens da... A parte mais forte é sempre a construtora. Sempre a construtora, mas a parte mais fraca é mais beneficiada. Porque quantos problemas que nós vimos aí circular nesse Brasil que a construtora pode provocar nesse contrato para o consumidor? Infinitos problemas. Nós sabemos. Então, o CDC aí está querendo proteger o consumidor e está atrapalhando. Eu, particularmente, sou favorável, é a minha opinião, da exceção. Porém, quando eu oriento as construtoras a inserir a cláusula compromissória no contrato de compra e venda de imóvel da planta com regulação do consumo, eu deixo bem claro que, se houver um conflito e
a construtora der início ao procedimento, o consumidor vai ser não notificado, vai ser convidado. É como se a cláusula compromissória aí não existisse ou fosse uma cláusula vazia. Vai ser convidado, e se ele não aderir, não ratificar a adesão dentro da entidade que eu presido, eu não costumo dar, eu como árbitro, se estiver naquele caso, eu não vou dar a revelia. A construtora, o imóvel fica no nome dela, só transfere depois se pagar tudo, né? Mas tem outras questões a debater. Se a construção foi feita dentro do padrão prometido, não é só o pagamento, a inadimplência em si, né? Qual é a rejeição da cláusula compromissória dos contratos já iniciais, quando a construtora já coloca a cláusula compromissória, se tem havido algum problema em ela já estar aceita na criação do condomínio, na convenção do condomínio? Como se falou, pode ter um contrato de compra e venda da unidade condominial, né? Um imóvel na planta pode ter a cláusula compromissória. Porém, existe a assembleia que institui o condomínio. Nessa assembleia é aprovada a minuta da convenção. Nessa convenção, se não há uma cláusula compromissória, os condôminos poderão instituir a cláusula compromissória para diversos assuntos, dentre elas a própria inadimplência. Como qualquer outro negócio jurídico, a convenção, para ter validade essa cláusula compromissória, precisa ser subscrita por 2/3 dos titulares das unidades. Então, é questão de cultura instituir a cláusula compromissória. Não há rejeição. A princípio, pelo que a gente vê, pelo que a gente tem experiência de mercado, não existe essa cultura de resolver um conflito condominial na arbitragem, mas é plenamente possível. Estou fazendo a pergunta aqui, né? Não quero fazer captação de cliente, na verdade quero, né? Porque a gente está colocando a cláusula compromissória num contrato sempre posterior, depois da convenção instituída. Mas eu tenho participado de muitas organizações ou convenções de condomínio, onde o grupo sequer lê o que está escrito na minuta, a construtora vai lá e praticamente impõe o seu contrato, o modelo, e a coisa anda dali, não é? Aí a pergunta, se da sua experiência já houve alguma rejeição, ou se isso tem passado assim mesmo, como acontece na prática? Realmente acontece isso, o pessoal recebe a minuta da convenção e realmente passa assuntos mais de interesse da construtora do que os próprios condôminos, né? Mas aprovada essa convenção na Assembleia que constitui o condomínio, posteriormente, com um quórum de 2/3, e se for de interesse dos condôminos, poderá instituir também posteriormente essa cláusula. Basta ter a aprovação de 2/3. Muito bem, obrigado. Tem uma outra pergunta aqui, relacionada ao CREA. Por que o CREA não possui nas ARTs a cláusula compromissória? Foi esclarecido ligeiramente, talvez um esclarecimento maior nesse assunto. Bem, a questão da cláusula compromissória ainda é uma opção, né? A sugestão do CONFER, a partir de 2009, foi que fosse incluída a cláusula compromissória, mas ela ainda não não pode ser colocada como obrigatória. O que a gente constatou ao longo desse tempo é uma adesão pequena dos profissionais em relação à cláusula compromissória. Talvez porque não existe ainda a tradição da arbitragem, né? Da mediação da arbitragem. E aí a gente tem que resgatar o tempo, né? É toda uma construção de como o sistema sempre atuou, e aí a gente entra de novo dentro do nosso quadrado, né? Nos tornamos cartesianos e nos apegamos ao que a lei não, mas joga para o judiciário que vai resolver, né? A gente sabe então que essa é uma questão que com o tempo vai ser implementada, mas ainda hoje não é uma realidade. Mas já existe a definição do CONFER da inclusão como uma alternativa. Mas só para os assuntos ligados à competência profissional. Para todos os serviços que os profissionais do sistema estiverem executando. Em relação à qualidade dos serviços, não poderia ser demandado nessa cláusula. O sistema hoje está configurado para fazer a fiscalização documental. A cláusula compromissória, na verdade, somente remeteria o litígio, se houvesse, para uma instância arbitral. O que nós temos que ter, e aí sim, são contratos, e nós temos um programa de educação continuada espalhado por todas as entidades de classe vinculadas ao sistema, que vem sempre orientando os profissionais para que façam um detalhamento preciso das suas atividades em contrato,
que ao longo das fases da execução dos serviços façam o detalhamento documental, porque isso tanto para, na verdade, para a via judicial quanto para a via arbitral, vai, na verdade, reduzir custos, né? Então você vai gastar muito menos com perícias, vai gastar muito menos com levantamentos de coisas que já estão lá inseridas dentro do concreto, que estão difíceis de se verificar, que teriam que passar por uma perícia, por um laudo, por exames caros, onerosos. Então o que a gente tem prezado sempre é orientar os profissionais para que eles detalhem sempre ao máximo as suas atividades. Para quê? Para que também se preserve em relação ao que não é de sua competência, né? A anotação de responsabilidade técnica, ela é a síntese, é quase que um resumo do contrato dizendo as atividades codificadas que ele tem. Mas além disso, obviamente, o profissional acaba gerenciando o serviço, acaba fazendo outras atividades que às vezes não consegue contemplar exatamente naquela anotação de responsabilidade técnica. Se tiver com isso todo detalhado no contrato, vai poder cumpri-lo e também não ir além disso ou não ser demandado por coisas que não é de sua responsabilidade. Então talvez a sugestão seja ter um contrato à parte ou somado à RT, esclarecendo então os itens contratados. Sim, a recomendação é de lei, a recomendação é de que exista sempre esse contrato. A última pergunta ainda ligada ao CREA é se as câmaras de arbitragem podem ser montadas pelas câmaras setoriais ou sindicatos ou os clubes de engenharia das cidades. É bastante delicado. Da mesma forma como o Conselho, não é recomendável que o Conselho tenha uma Câmara diretamente vinculada a ele, a gente tem que lembrar que os clubes de engenharia, na verdade, estão ali constituídos para defender os interesses daqueles profissionais. Óbvio que já perdeu a isenção, então ele não se presta, na verdade, a constituir uma Câmara vinculada a ele, sempre vai dar a sociedade, por mais isenção que se tenha, por mais isolamento que tenha de uma coisa e da outra, vai sempre dar. O que a gente sugere é que as câmaras que sejam constituídas ou as câmaras que já existem busquem, na verdade, nos profissionais especialistas da região a participação deles como peritos, né, que possam se integrar a essas câmaras. Mesmo o CREA também não procura desvincular as câmaras que está constituindo, quer dizer, não constituindo pessoa jurídica própria, né, vinculada ao sistema. Então, nós temos que deixar isso muito, muito claro à parte. Os códigos das cidades têm exigido cada vez mais das construções, começando pelos condomínios, a manutenção preventiva, que é uma cultura que não temos muito clara no Brasil, mesmo na indústria, onde isso já é mais corriqueiro. E algumas cidades já exigem que haja um plano de manutenção preventiva. E o que os condomínios acabam fazendo é que o seu zelador vai lá e conserta a torneirinha, arruma a impermeabilização, e depois aquilo não tem validade jurídica porque não foi feito por um profissional habilitado. Então, aqui para a mesa, os senhores gostariam de esclarecer, eu gostaria de perguntar como fazer que a arbitragem pudesse também participar nesse esquema das manutenções que vão começar a ser exigidas, e se o CREA, o CRECI, enfim, todos os órgãos aqui envolvidos poderiam participar de alguma maneira. Bom, primeiramente lembrando de que, assim como existe a arbitragem na questão da sociedade civil, existe o foro privilegiado que é a Assembleia, né? As Assembleias. As Assembleias definem a posição e as reformas da legislação que rege o condomínio. Ali você tem que determinar. Por isso que quando a gente executa a palestra, chama os síndicos para conversarem, fizemos um simpósio, como estamos realizando agora em novembro, é justamente esclarecer qual a responsabilidade civil do síndico, por omissão, negligência, imprudência, em todos os atos, porque ele não pratica aquilo que deve ser praticado. O sindicato, que representa as entidades, que é o nosso SINCOP, procura fazer essa atribuição, de certa forma, quase que como obrigação dos síndicos, porque a gente traz e leva a eles um conhecimento. Queremos agora um guia do condomínio. O síndico ou administrador que seguir aquele guia, o livrinho, com todas as suas prerrogativas, vai ver que lá tem desde a manutenção, conservação, a última limpeza da caixa d'água, o filtro, quando foi feita a troca do último síndico, quem fez o último síndico, o último resultado de caixa, tem tudo lá. Se ele obedecer aquilo ali, ele vai ser um excelente síndico do prédio.
Mas existe uma coisa importantíssima que a arbitragem tem que ver, que é a questão legislativa. No município de Balneário Camboriú já existe a lei municipal que determina, esta fiscalização e essa manutenção predial a cada 2 anos, através de um profissional do Conselho, do CREA, tem que ser feita essa vistoria. E nós, dentro do próprio sindicato, oferecemos esse tipo de serviço. Obviamente que não é grátis, mas para os associados a gente tem um benefício, porque vai até o condomínio, e verifica as situações que se encontram, as anomalias, enfim, os defeitos, as correções, as infiltrações, as patologias que acontecem hoje dentro da coisa. Então eu penso que a legislação é do Estatuto da Cidade, já foi criada uma lei, inclusive federal. O que não tem ainda é os municípios a exigência, porque o poder de polícia exerce o município e ele tem que fiscalizar. Hoje ele não consegue fiscalizar nem sequer uma obra. Vocês veem aí as barbaridades, que às vezes as pessoas constroem sem uma vara de licença, sem um profissional técnico, inclusive até o próprio INSS, sem recolher o INSS. E se prevalece os grandes inteligentes de que construindo a obra e depois de 5 anos não pagou o INSS, está prescrito e acaba se beneficiando desses grandes valores pela prescrição. Então são questões realmente que devem ser concluídas, e eu acho que a arbitragem, a mediação, ela tem que valer dessas questões. Quanto à questão de mandar o zelador, é aquilo que nós dizemos. Antigamente o zelador, quem convidava para ser zelador? O seu Maneca, que trabalhou na construção durante tantos anos. Seu Maneca, você não fica de zelador para nós? Porque ele é simpático, ele é querido, ele é amoroso, ele atende bem as pessoas. Carrega sua mala do carro para o apartamento, enfim, tudo isso ele não pode fazer e não deve ser. Ele tem que ser hoje um profissional zelador, um porteiro, ou qualquer empregado do condomínio, tem que ter conhecimento fidedigno daquilo que ele está fazendo. O porteiro tem que ter um conhecimento pedagógico para saber como tratar com as pessoas, psicológico, de como ver, de como reacionar perante a qualquer dúvida, qualquer questão, a quem chamar quando ocorrer um incidente, como fazer os primeiros socorros, enfim, hoje, na verdade, o profissional de condomínio dessa sociedade, que é a convivência em apartamentos onde é dividido apenas por um tijolo, tem que ser realmente um profissional qualificado. E é por isso que a gente está exigindo que os condomínios façam dessa forma, cumpram a obrigação, a legislação. Eu queria só dar uma deixa a respeito do que o companheiro ali da plateia falou, a respeito da responsabilidade na arbitragem na construção de apartamentos em construção. É que o apartamento em construção, na verdade, não é uma compra e venda, é apenas um compromisso. Ele é uma promessa. E as pessoas não realizam. E hoje eu estou disputando, assim como profissional, dizendo o que garante a execução do prédio, a incorporação. O que é a incorporação? Porque o juiz diz assim, não fez incorporação, vai preso. Não registrou a incorporação, vai preso. O corretor que não fez incorporação, vai preso. Enfim, tudo vai preso. Mas o que garante a execução? Vai lá comprar um apartamento que está lá, incorporado, registrado, engenheiro com anotação de responsabilidade técnica, todos os detalhes. Aí chega na metade do caminho, o cara vai embora com o meu dinheiro, como aconteceu aqui em Joinville. E aí, quem vai me devolver o dinheiro? É o juiz? Fica essa questão. O que garante a execução da incorporação? Aproveitamos este momento para fazer o lançamento oficial da rodada pela conciliação, realizada pela Conciliar de Balneário Camboriú, em parceria com Sinduscom, FECEMA e Secov. Então convidamos o presidente do Secov, senhor Sérgio Luiz dos Santos, o presidente da FECEMA, João da Silva Matos, e o presidente da Conciliar, José Tragino da Silva, para a assinatura do termo de adesão. Pessoal, bom dia a todos. Dado a avançada hora, não vamos nos delongar, apenas confirmar e estender o convite em nome da Conciliar, Câmara de Mediação e Arbitragem de Balneário Camboriú, a todos os presentes, e em especial ao presidente da Câmara de Joinville, doutora Jordânia, agradecendo já pela oportunidade de deixar de luxo atender para fazer a nossa divulgação aqui nesse momento, nessa oportunidade, e convidar também o presidente, o doutor Gilmar de Itajaí, que unam-se a nós da Conciliar nesse projeto, nessa rodada. A gente sabe que é tudo muito corrido, o tempo
urge nessa questão, mas é a oportunidade que nós estamos tendo. Foi assim que a Conciliar verificou a possibilidade de, em meio a todos esses eventos, a toda essa corrida final de ano, realização também pelo Judiciário de seus mutirões, também oportunizar essa rodada de negociação, de conciliação para a região de Balneário Camboriú, através da Conciliar. Então, mais uma vez, nós agradecemos toda a organização do evento, né, do SECMASP, pela essa oportunidade, e reforçamos o convite para que essas duas entidades, em especial, possam, querendo e podendo, compor esse projeto conosco. Muito obrigado, então, à FECEMA, né, o presidente Romato, muito obrigado ao doutor Sérgio, muito obrigado ao Secov e muito obrigado aos Sintoscom, que são parceiros, assim, que sem eles, nesse momento, repito, dessa correria, não tínhamos nenhuma condição de realizar esse projeto que estamos, assim, de forma audaciosa, colocando em prática. Muito obrigado.